Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Obrigado a todos aí por vir. Essa noite meio esquisitinha, né? Essa fog aí, não sei se é chuva, se é fog. Vamos começar logo então a nossa palestra, que a gente traz uns minutinhos hoje. E vamos começar fazendo oração, aí depois a gente entra no tema de hoje, né? Então convido a todos para se acalmarem, para pensarem aqui nesse nosso momento, nessa nossa noite, aqui na Casa Espírita, desligarmos-nos um pouquinho dos problemas do trabalho, da vida aí fora, dos conflitos, para que nós possamos aproveitar ao máximo essas atividades de hoje, aproveitar ao máximo os bons fluidos que os nossos benfeitores vão nos passar, que a casa, o ambiente da Casa Espírita em si traz para nós, um ambiente embebido em amor, em caridade, em fé, esperança no nosso futuro. Que possamos aproveitar bem a discussão de hoje, tanto a discussão que faremos aqui no plano material, como as muitas discussões e oportunidades de aprendizado que existem no plano espiritual, que ecoam em nossos corpos, nossos espíritos, e que possamos todos sair daqui melhor do que entramos. Que assim seja. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos discutir hoje aqui mais uma vez, vamos voltar para a nossa série do livro A Gênese, né? Então, relembrando, o livro A Gênese é uma das obras básicas. Esse é um livro que com certeza eu gosto de discutir, porque quando a gente fala do Evangelho, certamente é a mensagem moral do Espiritismo. Quando a gente fala do Livro dos Espíritos, ele é bastante a filosofia da doutrina, e a Gênese ela é algo que traz um cunho um pouco mais científico. E é um grande desafio, porque manter aquilo que foi codificado há 200 anos relevante, com todos os avanços da ciência e tudo mais, é um grande desafio. Então eu sempre gosto de tentar fazer essa união. Como eu disse, em algum momento a nossa ciência e a religião, vamos dizer assim, elas têm que se juntar, né? Elas não podem continuar caminhando, vamos dizer, separadamente. O livro A Gênese tem 3 grandes partes, né? Tem uma parte que é a Gênese em si, fala de planetas, cosmologia e tudo mais. A segunda parte é a parte que eu estou focando nessas palestras, que é chamada de Os Milagres. E a terceira parte é a parte das predições, né? Essa parte do milagre começa no capítulo 13, que a gente falou em outra palestra. Aqui nós vamos falar do capítulo 14, que são os fluidos, né? Então, vou tentar trazer aqui uma sumarização do capítulo 14, tem bastante conteúdo, mas vamos ver se a gente consegue cobrir aqui o máximo possível. Muito bem. Primeiro eu queria começar, vamos dizer assim, tirando uma confusão comum que a gente tem, porque quando a gente fala de fluidos, a gente vai falar muito de mundo material e mundo espiritual. Nós mesmo falamos plano espiritual, esfera espiritual, e foi lá na colônia espiritual e por aí vai. Bom, vamos dar um passo antes, então, estabelecer uma coisa aqui. Quais são as, vamos dizer assim, 3 categorias básicas de elementos do universo? Tem 3 coisas básicas do universo. Kardec chamou aí no Livro dos Espíritos da Trindade Universal. Quem me ajuda aí? Deus é um. Boa. Espírito é outra. Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, que é a matéria. Então assim, nós temos essas 3 coisas, certo? Tudo que é espírito
tá? Espírito. Tudo que é matéria, e aí a confusão que eu vou dizer para vocês é que o plano espiritual é matéria também. Nós já vamos chegar lá. Então assim, tudo que é matéria, tudo que é espírito e Deus que, né, não se classifica em nenhuma categoria. Então, deixa Deus lá, vamos falar do que é matéria e que é espírito. Né? Vou tentar usar várias metáforas aqui, mas assim como o Kardec usou no livro, vamos deixar bem claro que a metáfora é só para a gente tentar entender algo que escapa aos nossos sentidos e tal. Não é que é assim exatamente, né? Então assim, uma metáfora que eu gosto de fazer com espírito e matéria, porque hoje em dia quase todo mundo usa eletrônicos, é hardware e software, certo? Vocês sabem qual é a definição formal de hardware e software? Essa aí, você sabe, era essa aí que eu ia falar, pode falar. O hardware você chuta. E o software você xinga, é isso aí. Essa é a definição formal de hardware e software. Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta. Isso é meio velho ainda, né? Na época que tinha a torre lá e aí você chutava. Hoje em dia não. Tá na nuvem. Mas enfim, essa é a história, certo? Matéria é aquilo que é tangível, e aí nós vamos falar um pouco sobre essa história do plano espiritual, mas é importante entender. Não vamos confundir, porque a gente fala que é plano espiritual, é uma colônia espiritual, é alguma coisa assim, não vamos dizer que isso é formado diretamente pelo elemento espiritual, pelo princípio inteligente. São coisas diferentes. Tá? O fluido cósmico universal, que é da onde vem toda a matéria, esse sim é mais ou menos o tema desse capítulo. Mas eu queria começar explicando isso. O que nós somos de fato, o espírito, essa centelha, essa energia, tá? Ela não vem do que a gente chama que é fluido cósmico universal. Né? Fluido cósmico universal seria o elemento mais básico, mais simples do qual todo o universo é construído. E não só o universo material, as colônias espirituais, o plano espiritual, tudo isso é construído a partir desse elemento. Tá? E não é difícil você imaginar que exista um elemento básico desse. Porque mesmo aqui do nosso lado, de novo fazendo um paralelo, a gente já descobriu que todos os elementos da tabela periódica e tal, no fim se reduzem a prótons, nêutrons, aí você quebra mais, você vai parar lá em leptons e férmions, então tudo vem do mesmo elemento. Isso está provado. A gente já viu que água, lava, urânio, oxigênio, ar, tudo isso é constituído dos mesmos blocos básicos, do mesmo bloquinho de Lego lá, só depende de como a gente monta diferente. Então, se mesmo no mundo material a gente consegue encontrar uma partícula básica, algumas partículas básicas que resultam em tudo isso que a gente tem, não é de se estranhar que seja o mesmo do lado espiritual. Também existe esse fluido cósmico universal, é a partícula básica, nossos corpos, todo mundo material é construído a partir disso. O perispírito, lembrando que o perispírito é esse intermediário, é esse passo intermediário entre o espírito, que é só energia, não tem forma, não tem nada, e o corpo. Né? O espírito não consegue diretamente atuar na matéria, no corpo. A gente tem o perispírito no meio do caminho. O perispírito também é formado disso. Tudo que a gente tem que não é espírito, vamos dizer assim, e que não é Deus, vem do fluido cósmico universal. E isso é o que a gente chama de matéria. Como nós ainda não entendemos tudo isso, a gente acaba dizendo que não, matéria é o corpo e o perispírito do plano espiritual é uma outra coisa. Mas ainda é matéria. Se você perguntar lá para o espírito que está do lado de lá, para ele tudo é matéria. É matéria mais densa, que é essa aqui que nós conhecemos, e é a matéria mais quintessenciada, uma matéria mais sublime, uma matéria mais leve, vamos dizer assim, que é a matéria do mundo espiritual. Tá? Mas é tudo matéria de certa forma. Como isso era muito confuso de ficar chamando tudo de matéria, aí o Kardec e os espíritos, claro, vieram com a ideia de fluidos. Né? Vieram com a ideia de fluidos para tentar representar tudo isso aí, porque fica mais fácil de entender
se pode ser manipulado, um fluido é mais fácil de manipular do que um bloco de concreto. Se você quer irradiar fluidos na direção de alguém, tudo isso, a ideia de água, de corrente elétrica, ela é mais simples de imaginar do que matéria densa, vamos dizer assim, né? Então, essa é a história. O capítulo aqui vai falar justamente sobre fluidos, né? Uma forma e uma outra metáfora que os próprios espíritos usam, que é bom para gente imaginar isso, é com a água, certo? Mesmo porque um belo exemplo de fluido, certo? Então, a água, a gente sabe que a gente encontra água em diversos estados, certo? Tem estado sólido, líquido, gasoso, plasma. Então, a ideia, vamos imaginar por um breve momento que esses fluidos que existem no plano espiritual, e de novo, lembrem quando eu estou falando plano espiritual, ainda é composto de matéria, né? São como se fossem a água, né? Então, quando nós estamos pensando, tudo que nós pensamos, a gente consegue, do lado de lá, nessa matéria mais leve, a gente consegue plasmar, que a gente fala, a gente manipula esses fluidos e a gente cria isso no plano espiritual, certo? Então, tudo aquilo que você pensa, a coletividade do que nós pensamos aqui, afeta isso. Imagine que todos nós estamos como se fossem imersos então na água, certo? Se alguém lá pegar e jogar alguma sujeira na água, alguma coisa assim, todos nós vamos de alguma forma ser impactados por isso. Se todo mundo jogar lá onde barro, argila na água, nós todos vamos ser influenciados. Então é como se nós estivéssemos assim. E assim é a transmissão de pensamentos, de energia e tudo mais, né? Como nós estamos todos em um dado momento irradiando os nossos fluidos nessa piscina, vamos dizer assim, quando você está mandando energias boas, é como se você estivesse purificando essa água. Quando você está mandando energias ruins, é como se você estivesse poluindo essa água, tá? Da mesma forma, se você pensar na história de que o espírito, quando está vestido o seu perispírito, quando está do lado de lá, ele consegue atravessar uma parede, certo? Bom, imagine que você tem um bloco de gelo ali e que ele tem um monte de furinhos pequenos. Se você pegar um monte de água e jogar, a água vai passar pelos furinhos. Então veja, é o mesmo material, ainda é água, mas um está num estado mais denso, o outro num estado, né, fluido, e aí você consegue atravessar. Quando se falar então de vapor de água, mais fácil ainda, né? Nós todos estamos aqui entrando, atravessando o vapor de água toda hora. Então é a mesma história. Pense nessa questão da água, mas daí como é que os espíritos conseguem se mover, né? Eles não estão nem presos a leis de gravidade, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Voltamos a falar do perispírito, certo? Então, lembrando aqui a definição, perispírito é o corpo fluídico dos espíritos. Essa eu acho legal aqui a definição, é uma condensação desse fluido em torno do princípio inteligente humano, né? Alma, espírito. Então veja, nós condensamos esse fluido cósmico universal ao redor da nossa. Pense no espírito como se fosse uma centelha de luz, né? Ele não tem forma, ele é energia, ou pelo menos a gente não sabe a forma. Então ele condensa ao seu redor esse fluido cósmico universal para montar o perispírito, né? O perispírito, em geral, nosso aqui, ele vai ser como é o nosso corpo, né? Nesse momento. Quando a gente desencarna, dependendo do nosso avanço ou não, moral e científico e tudo mais, nós podemos mexer nisso. Assim como muitas pessoas às vezes sonham com um parente, ver ele mais novo, ou ver ele de alguma forma diferente, ou a gente sabe que espíritos superiores às vezes se apresentam para nós como crianças, né, ou como uma velhinha, como eles querem, de uma forma que eles acham que a gente vai se conectar melhor com a mensagem que eles querem passar. Então, essa é outra característica. Vamos voltar na questão da fluidez, né?
o perispírito, essa matéria mais leve, ela pode ser facilmente manipulada, mas você tem que ter as condições de manipular isso. Se você ainda não tem, né, o avanço moral e até o conhecimento para fazer essa manipulação, você fica muitas vezes do jeito que você desencarnou, por exemplo. Lógico que se você tem um merecimento, os espíritos superiores vão ajudar também e por aí vai. Mas essa é a história do perispírito. Uma coisa importante é que nós aglutinamos, né, o perispírito de acordo com o lugar que nós estamos. Então, assim, aqui na Terra nós temos um perispírito apropriado para viver, para atuar e para atuar na Terra, no plano terrestre, certo? É conhecido já que se você for, quando nós vamos para outros planos, né, e obviamente não é todo mundo que tem essa experiência ou merecimento, mas para ir para outros planos, você precisa montar lá, você espírito, precisa aglutinar naquele plano um perispírito que seja apropriado àquele plano. Tá? Então não é o mesmo. Por isso que, em geral, só espíritos mais evoluídos, mais adiantados, conseguem mudar de um plano para outro, principalmente se for um plano superior, né? Se for um plano inferior, ainda não é tão crítico. Então, o espírito, ele basicamente se despoja do perispírito que ele tem aqui, daquela matéria suave da Terra, se transporta para o outro planeta e agrega lá ao entorno dele um perispírito lá, para que ele possa se manifestar lá, né? É assim que o espírito e a matéria, quando eu estou falando matéria, estou falando todos os tipos, eles trabalham tão unidos, tá, pessoal? Veja que, por mais que você seja um espírito de luz adiantado e tudo mais, para você atuar nesses orbes, você precisa da matéria. A matéria é o veículo, né? E de novo, estou falando da matéria quintessenciada do plano espiritual ou a matéria aqui. Nós precisamos disso para atuar, né? Nós não temos conhecimento se os espíritos puros conseguem se comunicar e atuar e fazer as coisas sem matéria, mas até o momento, até o nosso grau, é o que a gente sabe. Então, essa é a dobradinha que a gente sempre precisa. A gente precisa do princípio inteligente e a gente precisa também do material, do fluido cósmico universal, né? Muito bem. Vamos fazer uma associação com algumas coisas que a gente tem aqui mesmo, né? Eu estou falando de nós gerando, alterando os fluidos que estão às nossas voltas, né? Mas os espíritos também podem alterar. E aí é que a coisa começa a ficar complexa ou interessante, né? Então, assim, eu posso estar mandando um bom fluido para vocês. Estou pensando, olha, estou aqui pensando, me concentrando em mandar boas vibrações. Os espíritos podem influenciar nesse fluido. Eles também têm ação sobre os fluidos, né? Então, eles podem influenciar para o bem ou também para o mal, né? É como se eu estivesse passando, quando eu estou mandando alguma mensagem para vocês, algum fluido, é como se eu estivesse passando um copo d'água para você, né? Só que se eu passar esse copo d'água por várias mãos, alguém pode muito bem pegar lá e sujar, jogar uma porcaria na água. Então, os fluidos são a forma mais, vamos dizer assim, comum dos espíritos influenciarem a nós, né? Eles podem ajudar ou prejudicar. Ah, mas e daí? Como eu me defendo disso? Como é que eu identifico isso? Bom, aquela velha história. Se você está fazendo bem, está mantendo um equilíbrio e tudo mais, a tendência é que ninguém vai poluir a sua água, né? Se é o contrário, a tendência é que isso vai acontecer. Criptografia. Criptografia. Inclusive, isso é uma coisa que é interessante a gente falar aqui. A gente fala, vocês sabem que daqui a pouco nós temos a fluidoterapia, certo? Olha o nome, fluidoterapia, né? Qual é o que está acontecendo nisso aí na prática, né? Na prática, você tem a pessoa que está aplicando o passe, ela está transferindo
os fluidos dela da melhor maneira possível, se concentrando no bem, etc., para você. Tá? Então está tendo essa transferência. Como existe esse canal, essa transferência, é uma oportunidade dos espíritos superiores purificarem essa água. Não estou falando que, não só purificarem, mas adicionarem ali um remedinho, alguma coisa a mais. Tá? Essa é uma oportunidade. Então essa é a história, a ideia da fluidoterapia. É a pessoa que está aplicando o passe lá, junto com o benfeitor espiritual, que está aplicando também, está purificando aquilo lá e fazendo essa troca de energias. Eventualmente, se você tiver também com algum problema, alguma coisa assim, o seu fluido doente, vamos dizer assim, mas doente é meio forte, né? Mas o seu fluido que tem alguma perturbação também vem e os espíritos podem purificar aquilo. Por isso que a gente faz isso no centro, é um ambiente que todo mundo está aqui pensando no bem, tá todo mundo aqui com boas intenções, o plano espiritual também. Então, óbvio que a fluidoterapia não quer dizer que você não possa fazer em casa, né? A gente faz às vezes com as crianças, etc. Mas aqui é um ambiente propício para essa purificação e essa cura, vamos dizer assim, né? A mediunidade de cura, né, que se alguém já trabalhou com isso ou se já teve essa experiência em outros centros, alguma coisa, segue a mesma lógica. Né? Você tem lá todas as doenças, as mazelas que a gente tem, psíquicas ou físicas em geral, elas se originam do espírito e não do corpo. Elas originam do espírito elas passam para o perispírito e do perispírito elas passam para o corpo. Né? Em geral. A gente fala muito isso, acho que a palestra do Cleiton, em algum momento ele falou não, que quem manda é o espírito, e isso é verdade. Né? Isso é verdade. Às vezes a gente fala, mas o meu corpo, eu preciso comer algo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Sim, você precisa, você é espírito. Né? Não é o corpo que manda. Por pior que seja, se você tem qualquer tipo de vício ou coisa assim, é a gente, é o espírito que manda, certo? Então, assim, quando a gente tem a mediunidade de cura, além, se o espírito está preparado para receber aquela cura, porque como eu falei, se o problema vem do espírito, você pode até arrumar o resto, depois estraga de novo. Se o espírito está preparado para ver aquela cura, mas o perispírito ainda tem aquele problema e consequentemente o corpo tem, aquilo vai passar se o espírito está pronto, mas a cura ela ajuda, ela acelera. Então, de novo, o médium de cura vai passar fluidos dele para esse perispírito que está machucado, que está com algum problema, fluidos que são puros, que tem um remédio, que ajuda a reconstruir o perispírito, e aí a partir disso o corpo, a cura se reflete no corpo. Então, vejam, a gente vive nadando nesse mar de fluidos. Tá? E eu estou falando do ponto de vista espiritual, mas quem entende um pouco de tecnologia, estou sempre fazendo os paralelos, sabe que a gente vive num mar de onda elétrica, onda eletromagnética, campo magnético, está tudo ao redor, a gente só não está vendo. Os fluidos são a mesma coisa, né? Nem o ar, né, a gente enxerga. Então os fluidos são a mesma coisa, a gente vive nesse ambiente, está recebendo mensagens nesse ambiente, está transmitindo mensagens nesse ambiente, então nós temos que tomar cuidado. Né? Nós temos que tomar cuidado. Né? Outro dia eu estava dirigindo com a minha filha, e daí o cara fez lá uma barbeirada na minha frente, não sei o quê, aí eu passei olhando assim, sabe quando você passa olhando assim? Aí minha filha falou assim, por que você passou olhando desse jeito? Eu falei, para mandar as vibrações de amor pra você. Entendeu? Não, depois eu me arrependi, porque eu falei, olha eu aí, né? Mandando aquele lodo, né? Aquela água suja toda na direção do cara. É isso que você está fazendo, é isso que você está fazendo. Entendeu? Então nós vivemos nesse cenário, né? É legal, nessa linha de todos nós estamos conectados por uma rede enorme de fluidos, né, de pensamentos e energias e tudo mais,
esse capítulo todo, ele se encerra mais ou menos com essa mensagem. E eu achei legal que quando eu estava vendo a mensagem do Kardec, que eu já vou ler, eu me lembrei daquele discurso do Kennedy, né? De novo, eu estou sempre tentando associar. Eu falo isso às vezes, acho que eu não falei ainda hoje, mas vocês sabem que o nosso mundo aqui ele é um reflexo pálido do mundo espiritual. Por isso que eu estou dando sempre esses exemplos. Onda de rádio, isso e aquilo. Lá são os fluidos, né? Lá tem uma partícula básica, que é o fluido cósmico universal. Aqui nós chegamos no quark. Então, nós somos um reflexo pálido do que tem do lado de lá. E naquela época lá da Guerra Fria, né, que o Kennedy fez aquele famoso discurso, que ele falou: "We all live in the same world, we all breathe the same air, we all want to see our kids grow, and so on and so forth." Então, assim, a ideia dele, veja, aqui, mundo material, certo? Uma situação de guerra e tudo mais, e veio essa mensagem, falou assim: olha, vivemos no mesmo mundo aqui, respiramos o mesmo ar, nós todos queremos ver nossas crianças crescer, etc, tal, independente do país. Eu achei essa mensagem bem legal, mas no livro A Gênese em si, a gente tem assim: tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Então, assim, imagine só, né? Que legal saber que você faz parte dessa comunidade universal por algum canal que você não é capaz de entender agora. Você está ligado lá com os espíritos puros do centro do universo. Entendeu? Acho que isso ajuda a gente a ter um pouco de esperança aí, que nós vamos chegar lá um dia. Bom, muito bem. Dei uma corrida para tirar o atraso, mas deixa eu abrir para perguntas, comentários, complementações, frustrações. O exemplo que você deu sobre o merecimento, cura, né, em relação a que acontece sempre primeiro no espírito, depois no perispírito e reflete no corpo. Essa é vamos dizer assim, de forma regra geral. E mesmo na época de Jesus, ele deu exemplos disso, né? Um dos seguidores dele, dos discípulos dele, que eu não me lembro o nome agora, tinha uma questão física, um problema físico, e Jesus não curava ele, né? Curava todo mundo, mas não curava ele. E talvez ele não tivesse ainda entendido por quê, né? Ele cura todo mundo, mas não me cura. E Jesus um dia explicou para ele por que ele fazia isso, porque não era o momento dele ainda. Ele não tinha o merecimento naquele momento. Ele precisava passar por aquela jornada, mesmo tendo Jesus ali do lado dele, que teria, teoricamente, a capacidade de gerar cura. Então isso é muito legal, que vai exatamente ao encontro do que o Espiritismo mostra, né? Que é uma questão de ordem, de merecimento, de ações, reações e tudo isso encadeado. O tema da reforma íntima não tem jeito, né? E assim, do mesma forma que eu estou dizendo que essa centelha que cada um de nós ela tem esse poder, mas ao mesmo tempo a responsabilidade. Vou voltar no Homem-Aranha lá, né? Mas enfim, tem esse poder, de fato, se você na base da força de vontade, você é que comanda o que você vai fazer ou não vai fazer, mas ao mesmo tempo você tem a responsabilidade pelas ações, e se você não quer mudar, você não vai mudar, e as consequências vão continuar acontecendo, né? Então, assim, existe muita autonomia, esse poder que a gente tem de transformação, mas ao mesmo tempo é a responsabilidade nossa, né? Ninguém pode transformar você por você. Ninguém vai poder mudar, pode aconselhar, pode dar exemplos, você pode ver exemplos, mas no final das contas a decisão é sua, né? Sua espírito, né? Não o corpo, nem mesmo o perispírito. Uma frase que eu gosto muito que diz assim: diga ao tolo que ele está certo e ele continuará a fazer tolices. Diga ao tolo que ele está certo e ele continuará a fazer tolices.
Pelo menos a gente aqui, espero que estejam falando para nós que nós estamos errados, né? Assim a gente para de fazer transição. Mais alguém? Fala aí. Pequeno comentário para pegar o gancho no que você falou, que a nossa responsabilidade e o João, o Little John, do Jesus, que assim, apesar de ele estar do lado de Jesus, ele não foi curado ali naquele momento, né? E com o passe também que você comentou, que apesar de os passistas estarem ali também fazendo o seu melhor para passar as melhores vibrações, energias, os espíritos ali também com as melhores intenções, uma das principais coisas é cada uma das pessoas que está lá tomando passe para receber esse passe, né? Também tá com o rádio ligado na estação certa para receber esse passe. Existe um componente que é pertinente a cada um de nós, né? É um trabalho em conjunto ali e a pessoa que está recebendo o passe tem parte nesse trabalho também. Esse é um bom ponto, que a gente falou de fluidoterapia, né? Falando do par, mas nós estamos falando, a pessoa que está recebendo, o espírito que está recebendo, ele tem que estar. Aí você pode pensar, mas eu não mereço, então acho que eu não vou receber. Qual é o meu primeiro passo? O primeiro passo é esse, é pedir, é falar, olha, eu tenho aqui alguma falha tal, me perdoe, mas eu preciso de ajuda. O primeiro passo é esse. O primeiro passo é reconhecer que a gente não é perfeito, que a gente erra, etc. Você não precisa, não é porque eu falei, né, que o espírito tem que merecer, não vá com a mentalidade, não, mas então eu não mereço, não vou nem tentar, né? Esse o primeiro passo, de novo, para mudar é reconhecer, né? E aí isso é válido do mesmo jeito, você vai receber ajuda com certeza. Fala aí. Você falou da água, a gente imerso dela, e aí me veio uma questão que eu também ao mesmo tempo veio um insight, né? Então imagina o seguinte, está todo mundo na água e aí você pensa uma coisa negativa. Então eu pensei mais em ondas na superfície, né? Então conforme essas ondas atingem outra pessoa, aquelas ondas vão ser refletidas de volta. Então num processo de ação e reação, né? Então obviamente que se aquela pessoa que está recebendo aquela vibração está na mesma vibração, ela vai ampliar aquelas ondas e vai mandar uma coisa maior para você. Ou pode ser afetada. Então, imagina que fosse uma parede de barro, né? Como ela é muito próxima da água e recebe o mesmo tipo de material, então as vibrações que eu passo para aquilo podem destruir aquilo. Né? E às vezes ela pode absorver. Então, se a gente pensar num processo de ação e reação, a gente está imerso nesse fluido, a gente vai receber, vai devolver, vai interagir com tudo que existe em volta. Tem várias, a gente fica, todas essas metáforas é pra gente tentar tangibilizar um pouco na mente essas coisas que a gente não sabe, mas essa é uma outra boa. Imagina que tá todo mundo, na verdade, meio para fora d'água e paz é água parada, né? Paz é aquela água parada, não sei o quê. Aí assim, você chega lá, chega um cidadão lá e começa, né? Joga água na cara, etc. Então você causa um distúrbio. E aí, quando ele está agitando a água, se você falar, então eu vou agitar mais ainda, aí vira uma bagunça. São todas essas metáforas, mas acho que o importante o recado final o pensamento nosso tem consequências, né? Então quando você se pegar que nem eu, passando pelo cara e olhando assim, né? Pensa assim, cara, o que você fez, né? Pra que fazer? Pra que você foi fazer isso? Então pensem nisso. Quando você estiver indo por uma linha dessas, você fala, não, mas peraí. É assim, aquela história de que o que você faz quando ninguém está olhando, né? Mas imagine que o que você está pensando, se isso ajudar, imagina daí 3 pessoas, pega 3 familiares, conhecidos que já partiram, e imagine se os 3 estivessem ali, no quarto olhando tudo que você está pensando, o que eles iam falar? Então, porque é isso, na prática. Muito bem, acho que vamos encerrar, né? Amado Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, espíritos, benfeitores, superiores, nossa grande família espiritual, agradecemos por mais essa noite aqui. Esperamos que com essas nossas conversas e essas nossas discussões tenhamos ajudado para tornar um pouquinho mais
clara essa aura fluídica do planeta Terra em que nos encontramos, e que esse foco de luz ou de claridade se estenda e se espalhe em todas as direções que o potencial de nosso pensamento nos permita alcançar, em lugares onde ainda a guerra se faz presente, doença, a loucura, que nada mais é do que outra doença do espírito, do perispírito, onde se encontram mesmo as necessidades materiais, fome, frio, que essas nossas vibrações carregadas pelos espíritos superiores possam de alguma forma se traduzir em auxílio para todos esses nossos irmãos que, como discutimos hoje, estão conectados e de alguma forma o seu sofrimento se reflete em nós mesmos, em todos nós. Que também possamos carregar um pouco dessa energia para os nossos lares, pelas ruas por onde passarmos, indo para nossas casas, e que ainda possamos carregar durante o resto dessa semana para todos os ambientes, auxiliando assim os obreiros do Cristo a espalhar o amor, a paz, a luz e principalmente esperança para todos os nossos coabitantes desse nosso lar que é a Terra. Que assim seja.